Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de sociologia. Hoje nós vamos aí para a aula 010 sociologia. Hoje é uma aula tem uma característica diferente. Nós vamos fazer revisão de conteúdos, né, para nossos testes aí que nós estamos fazendo aí no colégio. Então, vamos para a. Eu vou revisar tudo que a gente trabalhou nesse período aí de aulas gravadas e aulas online. Então, a proposta que eu fiz para vocês de trabalhar no terceiro ano, para a gente não ter o material, né, de sociologia exclusivo. Então, quem faz o material sou eu, né, a ordem dos conteúdos. Então, eu fiz a proposta para vocês de trabalhar, então, toda a parte da ciência política no terceiro ano, essa parte mais teórica, mais clássica e muito mais difícil aí da matéria de sociologia. E aí, então, a ideia aqui, então, é trabalharmos, eu trabalhei com vocês, né, duas perspectivas. Uma delas foi a questão do partidarismo e a lógica das relações práticas da política, como que ela acontece no âmbito da prática política, né, no sentido mais amplo da sociedade aí. E aí eu fui então para uma parte teórica, que aqui eu trabalho muito com a filosofia também, então eu caminho junto com a matéria de filosofia, que fala então da formação do Estado moderno e seus autores, né? E eu trouxe para vocês várias perspectivas de como os autores trabalham, né? Então eu vou fazer aí nesse vídeo de hoje uma breve revisão dessa perspectiva aí do que eu trabalhei com vocês. Beleza, pô? Vamos lá então, aguenta um pouquinho aí, vai ficar fácil, vai ficar de boas, vai dar para você relembrar de vários temas aí. Então, começando, nós temos então, eu comecei com vocês a trabalhar a esquerda e a direita, né, na lógica do conteúdo chamado partidarismo. E aí eu trouxe para vocês as perspectivas de cada uma dessas áreas aí dentro da política. É uma área que vocês entendem, né? Vocês conseguem compreender bastante, mas não, a gente não pode deixar de frisar essa questão aí. E aí você tem então a esquerda e a direita. Como é que funciona? Para a gente fazer uma revisão desse conteúdo, é importante a gente então fazer umas características, expor as características de cada uma delas, né? De forma igual, tá? Em perspectivas negativas e positivas. Lembrando sempre que eu não quero fazer distinção de qual é melhor, qual é pior, isso quem vai fazer é você, né? Mas a minha lógica aqui é explicar as características de cada uma delas, né? Então, de uma maneira mais científica, beleza? Então, eu não quero nunca valorizar uma ou outra, mas sim falar das duas, né, de forma dialética, digamos assim. Então vamos lá. A esquerda, vamos começar pela esquerda. A esquerda ela tem uma perspectiva voltada para os ser humaninhos, né? Então a esquerda ela é mais humanista nesse sentido. A esquerda ela gosta de fazer políticas voltadas para as minorias, para as classes pobres, né? Para as pessoas oprimidas, digamos assim. Então a esquerda ela não leva em consideração necessariamente uma política de Estado voltado para a área econômica, mas para uma área de desenvolvimento social, né? Que a gente chama de progressismo, digamos assim. Então a esquerda ela vai procurar fazer políticas voltadas para o desenvolvimento social da própria sociedade, no sentido de integrar pessoas que são excluídas do processo econômico, cultural, enfim, né, que sofrem com isso. E não só isso, né, mas são políticas voltadas para a área dos seres humanos, digamos assim. Então a esquerda ela tem essa perspectiva mais progressista no campo político, digamos assim. Então, os políticos que se dizem de esquerda, eles sempre vão fazer políticas nessa área. Então, a esquerda, por exemplo, gosta de políticas como Bolsa Família, por exemplo, como o SISU, o FIES, né, que são políticas de inserção, né, das pessoas pobres na universidade, né, a valorização da educação, né, esse sentido todo, mais voltados para o desenvolvimento humano, digamos assim. Né? E a esquerda ela tem vários problemas, vários sérios problemas com ordem econômica, né? Como a gente viu aí nos governos que nós tivemos de esquerda no Brasil, tivemos aí vários problemas de ordem econômica. Né? Então, a esquerda peca nessa lógica econômica de Estado, de sociedade. Né? Mas o objetivo da esquerda é implantar uma lógica chamada de Estado de bem-estar social. Né? Essa é a lógica de um cara chamado John Kane, onde você organiza o Estado para que ele faça para que ele faça políticas
públicas, né, com um Estado forte, digamos assim, para incentivo da galera, no caso, do desenvolvimento social, digamos assim, né? E acaba, e o mais problema que o bem-estar social, ele é muito caro para se manter, e aí acaba pecando na área econômica. E quem faz uma política econômica brilhante é a direita, então, né? A direita, o que acontece? A direita, ela não tem essa perspectiva humanista, mas uma perspectiva mais liberal, né? No sentido econômico. Então, o que a direita pensa? A direita é, se você faz políticas de organização das ordens econômicas do Estado, que você faça políticas, questão que envolve as relações de mercado, as relações dos blocos econômicos, Mercosul, né, que você faça aí, que o Brasil, né, faz parte do Mercosul, então, por exemplo, é interessante para a direita discutir políticas do Mercosul, por exemplo, né, que você faça políticas de impostos, de redução de impostos no estado mínimo, né, que você faça políticas de incentivo ao consumo da galera, você acaba desenvolvendo, então, não só a área do Estado, mas desenvolvendo também a parte econômica, que eles entendem que se você desenvolver a parte econômica, você desenvolve a área social também, né? Que é uma consequência daí. Então, precisa fazer direto para as pessoas, mas uma política para a economia, digamos assim. Então, uma das políticas que a direita gosta, por exemplo, é do Estado mínimo. Então, por exemplo, políticas como privatização, né, de empresa estatal é uma lógica que a direita gosta muito de fazer, né, para exonerar as responsabilidades do Estado, porque entende-se que o Estado ele ele tem problemas de atendimento nessa questão, então joga para a iniciativa privada que faz um bom serviço, uma boa qualidade. Então, basicamente a direita ela pensa dessa forma. Qual que é o problema? E que não é ruim também. Você tem que pensar na área econômica, no caso, né? A gente tem que pensar, nós vivemos no sistema capitalista, então pensar nas contas do Estado, né? Da exoneração um pouco do Estado na lógica estatal e colocar, né, o incentivo à empresa, né, ao desenvolvimento industrial, iniciativa privada, gera emprego, gera consumo, gera mais emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Enfim, então tem os seus pontos positivos. O que leva ao ponto negativo da esquerda, como eu falei, da direita, aliás, como eu falei da esquerda, a direita também tem seus pontos negativos, é no sentido de tornar esses serviços caros. Então tem pessoas que realmente não conseguem, né, entrar nesse mundo capitalista de concorrência e tal. E se você privatiza demais, você acaba excluindo muitas pessoas do processo, e isso gera uma desigualdade social gigantesca, né? Então você tem que ter o olhar do Estado também para isso, né? Mas é claro que tem que sempre sabendo controlado aí pela lógica econômica, né? Então é bem interessante aí de você analisar as duas perspectivas. E aí vai de você, né, meus caros? Vai de você aí que está assistindo esse vídeo, de ver qual a perspectiva que você quer aí para a política, né? Qual que você escolhe aí. As duas têm seus pontos positivos e negativos, né? Então é basicamente importante você analisar aí qual lado você quer, né? É importante sempre ter um lado, tá, galera? Nunca a neutralidade, né? A neutralidade aí ela não abre desenvolvimento, né? Porque sempre a contrariedade é o que você cria uma nova, né? Já dizia aí a técnica da dialética, né? Então, a contra-argumentação de ideias é o que faz crescer uma tese, né? E essa tese seria uma nova ideia. Então, esse é o desenvolvimento aí intelectual que a gente tem que fazer em sociedade. Então, nunca na neutralidade, mas sim ter um ponto de partida para a discussão, para o desenvolvimento intelectual, econômico, social, político, tudo. Então, é bem interessante de pensar nessa questão. Beleza, povo? Passando para frente aí, que já, né? Porque tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Aí, nessa questão da esquerda e da direita, eu trouxe para vocês o sistema partidário brasileiro. Então, o sistema partidário brasileiro tem 5 campos de atuação, necessariamente, que tem a extrema esquerda, que eu já expliquei para vocês. A extrema esquerda ela gosta do princípio marxista mesmo, eles são extremos no sentido de implantar o comunismo, aquela coisa toda, né? De fazer uma revolução do proletariado na sociedade, que burguês é tudo safado, essa questão toda. Então, eles têm uma área mais radical da esquerda, assim, né? Então, eles são pequenos no Brasil, né? São poucos os partidos. Posso citar aí para vocês, né? Como falamos de partidarismo, posso citar, por exemplo, o PSTU, o PCO, né? O PCB, que são partidos da extrema esquerda aí. Beleza? Então, na diferença entre a esquerda e a extrema esquerda ela quer implantar a mesma lógica
do socialismo no mundo, né? Eliminar essa questão do capitalismo e da relação de classes que temos em sociedade. Diferente da esquerda, por exemplo, né? A esquerda ela é mais negociadora, então ela quer sim um desenvolvimento mais social da sociedade, né? Ela quer fazer com que o capitalismo seja menos selvagem, né? Que o Estado seja forte. Então tem aquela análise que eu fiz inicial com vocês, né? Então, que é essa luta progressista que a esquerda tem. Então, vários partidos você tem dentro dessa lógica, por exemplo, o PDT, o, o, o PSOL, né? A gente pode colocar o PSB, né? O próprio PT também é dessa lógica da esquerda, né? Um dos maiores partidos da esquerda é o PT. Então você tem aí vários partidos, né, que envolvem esse campo, no caso, né. No Brasil, os mais expressivos é o PSB, o PDT e o PT, né, que são da esquerda mesmo. Ah, e tem o PCdoB também, que entra nesse... E a Rede também, né, que entra nesse campo aí da esquerda brasileira. Beleza, povo? No espectro político, no espectro partidário brasileiro. E aí você tem o próximo item, que é o centro. O centro, ele é o neutro da política, no caso, é o que vai para a área onde ele paga mais, né? Então, o centro ele é bem complicado. O centrão brasileiro ele tem um imenso poder de definir políticas, tanto do executivo como do legislativo. Então, o centro ele determina muito a condução da política brasileira, né? Porque eles são grandes, né? Então, tem bastante membros aí. Um grande representante do centro aí no Brasil é o PMDB, né? Que hoje é o famigerado MDB, né? Eles tiraram o P do partido, né? Tem vários partidos como o PP, o PR, né? O PPS também, se não me engano, entra nessa lógica. Tem o PRB, né? Também que entra aí nessa questão do centro, né? Os partidos de centro no Brasil. PTB também, né? Tem vários partidos aí que entram nessa lógica aí. Beleza, povo? Então o Centrão ele é negociador, então ele vai negociar entre a esquerda e a direita, né? E como trabalhar essa questão no seu sentido de poder mesmo, né? E aí, na área da direita, você tem como representante os partidos como o PSDB, que são os maiores partidos aí. O DEM também é um partido que ele é um centro-direita, no caso, né? Que é bem forte aí. O DEM e o PSDB, que são partidos da direita bem expressivos no Brasil, né? Principalmente o PSDB, né? Um partido gigantesco aí e que engloba a área da discussão da direita, né? No Brasil. O PSDB já teve presidente da República, como por exemplo o Fernando Henrique Cardoso, era do PSDB, até hoje ele é, né? Então ele tem esses dois partidos aí como grandes representantes da direita, digamos assim, né? Tem mais, mas assim, os mais expressivos no caso. E aí você tem a extrema direita, no caso, que a extrema direita ela é mais conservadora, ela tem um princípio mais ideológico. Então a extrema direita ela é o extremo do conservadorismo. Quando você tem lá a extrema esquerda buscando, né, a lógica do socialismo, aquela coisa toda, né, você tem a extrema direita buscando o conservadorismo da sociedade, o princípio tradicional de família e propriedade, né, eles buscam essa parte ideológica, eles deixam para os caras da direita cuidar da economia e a extrema direita vai cuidar então da lógica do controle ideológico do país, né? Essa questão aí de como encarar, né, as áreas de pensamento, né? Então, do princípio tradicional conservador. Então, para eles não é interessante fazer políticas para as minorias, mas para as maiorias. Né? Então, a extrema-direita aí tem várias lógicas tradicionais conservadoras da sociedade e que, né, acabam tendo uma grande influência aí no imaginário da galera, né? Então, eles têm bastante expressividade hoje aí como presidente atual, no caso, né? E aí, um dos partidos que mais representa a extrema-direita, aí você tem o PSL, você tem o PSC, tem o Solidariedade, tem o SD, no caso, né? O Solidariedade, o SD, que é o partido, tem vários partidos de lógicas cristãs, né? Que entram nessa perspectiva da extrema-direita aí. Beleza, povo? Passando essa parte aí, senão vai ficar muito comprido o meu vídeo. Eu vou entrar então na segunda parte dos conteúdos de sociologia, que é a formação do Estado moderno. E aí eu trabalhei com você em Estado de Natureza, né? Contei toda a história lá dessa natureza, né? Então pretendo falar um pouquinho nesse slide sobre isso.
quando se fala em formação do Estado moderno, você traz a lógica dos iluministas, né, no sentido de formação de Estado. Então, como surgiu o Estado moderno? Para eles é assim, eu vou explicar um pouco da teoria, que daí fica fácil de falar dos autores depois, né, para a gente terminar esse vídeo aí mais breve. Então, você tem lá, o estado de natureza era um lugar onde você tinha as pessoas vivendo em total liberdade, fazer tudo que queriam e tal. E nesse estado de natureza surge a propriedade privada. E a propriedade privada leva a exaltar o egoísmo humano, que acaba então somando com, né, ocasionando, digamos, o estado de guerra. Esse estado de guerra ele vai levar então aí a uma luta de todos contra todos, que é o que traz ali o Hobbes, por exemplo, né? Essa guerra imensa entre os indivíduos para o controle da propriedade privada. O que acontece? Na formação nacional moderna você tem então os contratualistas que vai discutir esse assunto. São 4 contratualistas que a gente coloca, que é o Montesquieu, o Hobbes, o Rousseau e o John Locke. Então eles vão trazer a ideia de que para acabar com o estado de guerra você tem que fazer um contrato social entre as partes envolvidas nesta guerra, né? E esse contrato social, né? Ele vai acabar com as liberdades totais do estado de natureza e vai transferir elas para ter legitimidade desse contrato, né? Vai transferir uma das partes do contrato, vai ser criado, né? Vai transferir para essa parte criada, que é o Estado, no caso. E aí você tem, então, a formação do Estado moderno, que seria a soma da liberdade dos indivíduos para estabelecerem um contrato social. E essa liberdade dos indivíduos aí é controlada por esse Estado, no caso, para se evitar o estado de guerra e manter a sociedade funcionando. Então, tem uma perspectiva aí de formação do Estado. E aí, cada autor, aí, para finalizar essa aula de hoje, eu trago para vocês, então, como que cada autor trabalha esses pontos do estado de natureza, do estado de guerra e o contrato social, né? Alguns detalhes, né, que cada autor trabalha de forma diferente. O primeiro deles que eu trago para vocês, então, é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele escreve um livro chamado O Leviatã, né, que é esse carinha aí que você está vendo aí na imagem. O Leviatã, pode ver que no corpo dele tem várias pessoinhas todas grudadas uma na outra que formam, né, um grande Leviatã, né, que seria o Estado no caso. Então a interpretação aí da formação do Estado moderno através do contrato, e o que liga, o que soma todas as pessoas, que junta elas, é o contrato aí. Então o Hobbes, ele entende que a sociedade ela começa na guerra, já o estado de natureza é automático no estado de guerra, e que para frear esses impulsos de maldade que os indivíduos têm desde o seu surgimento, é importante você ter um Estado para fazer esse controle, né? Então, por isso do Leviatã, né? Um monstro, né? Somado das pessoas, que vai fazer o controle dos impulsos, né? Que os indivíduos têm no seu egoísmo humano e na sua propensão aí à propriedade privada. O resto dessa interpretação eu fiz para vocês em sala, né? Então vou passar isso, não vai ficar muito comprido o vídeo. Mas vocês podem pesquisar, tem vários textos na internet que falam sobre Hobbes e o Leviatã. Próximo deles, então, eu trouxe para vocês a capa. Todas as imagens que eu coloquei para vocês aqui, ó, são de capas dos livros desses caras, tá? Então aqui você tem então a capa do livro chamado Do Contrato Social, de um senhor chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele vai pensar então no estado moral, né? De formação da sociedade brasileira no sentido moral. Não é brasileiro, desculpa, não da sociedade brasileira, mas a formação da sociedade como um todo, do Estado, né? No sentido de controle da moralidade, nesse sentido. Então ele vai falar o seguinte, que os indivíduos eles nascem bons e puros e benevolentes, né, nesse estado de natureza, e quando surge propriedade privada é o que leva ao estado de guerra, no caso. Então, existe um consenso de construção moral da sociedade, onde as pessoas têm que buscar sempre a igualdade de condições desse contrato, para que haja o desenvolvimento da própria sociedade. Então, é bem interessante aí de pensar a lógica de Jean-Jacques Rousseau, tá? Então é bem interessante que ele vai. Tem outro livro também que ele fala que é da origem da desigualdade entre os homens, que ele vai trabalhar essa questão da democracia e tal. São temas que eu vou trabalhar futuramente com vocês, né? No sentido de igualdade de condições, né? Então é por isso esse estado moral de controle da sociedade aí, beleza? Então nós temos aí Jean-Jacques Rousseau. O próximo deles é o John Locke e o liberalismo, né? Aí você tem um livro do John Locke que vai trazer o seguinte, né? A questão ali é que o Locke ele vai trabalhar os conceitos de direito natural, que para o Rousseau e o Hobbes o direito natural é a vida e a liberdade, né?
Para o John Locke, ele acrescenta mais um nesse direito natural, que é um direito natural, um direito que vem da natureza humana, né? Que vem da natureza e que tem que ser mantido no contrato social, digamos assim, para que as pessoas possam viver e não entrar em estado de guerra. E aí o John Locke ele acrescenta mais um, que é o pai fundador do liberalismo, basicamente aí, né, um dos defensores do liberalismo, junto com caras como Adam Smith e tal, essa questão toda. E aí o John Locke ele traz então essa lógica de acrescentar no direito natural a propriedade privada, né? Então ele diz que a propriedade privada é um direito natural, um direito divino. E esse direito divino ele é concedido para os homens através do trabalho, né? Que vem aí de Deus, teoricamente. Então, se você consegue propriedade privada por meio do seu trabalho, lógico, logo a propriedade privada é também um direito divino seu, porque é fruto do seu trabalho que é divino, né? Então é só pensar. E é claro que tem mais coisas de John Locke, não é só isso. A gente traz esse ponto. O professor de filosofia faz, né, uma análise mais aprofundada desses autores. O que a gente traz são interpretações do conceito de Estado, né? Nesse sentido todo aí. E o John Locke faz essa interpretação em cima do liberalismo, né, que é ao invés do pensamento da sociedade burguesa, que é detentora do modo de produção da propriedade privada, digamos assim, né? Que consegue por meio do trabalho. Mas enfim, né? Então aí é o John Locke aí. O resto é interpretação de texto, dá para você ligar aí bem massa nas questões, né? Aí você tem o Montesquieu ele vai falar então do princípio das leis, né? Do conceito de construção do Estado por meio de leis. O Montesquieu ele é muito, ele não gosta dessa lei moral que se faz na sociedade como se tem lá do princípio de Rousseau. Então ele acaba trazendo a lógica constitucional de se criar um Estado formado por leis constitucionais, sem que tenha as paixões humanas, digamos assim. Então, ali você tem a capa do livro do Espírito das Leis, né, a da primeira edição ali, né, segunda edição, no caso, né, ali que está escrito no Second Tome, né, no caso, né, que fala então do Espírito das Leis de Montesquieu. Ele dizem que ele demorou 20 anos para escrever esse livro, né, então é um livro muito importante aí para a área da ciência política e que traz toda essa questão então da Constituição, dos três poderes do Estado, do equilíbrio constitucional, a questão toda que é o que criou-se toda a ordem da sociedade do Estado hoje, no Estado moderno. Beleza, povo? Então, continuando a nossa questão aí, você tem, então, um autor que faz uma contrariedade nesse sentido aí, que é o Karl Marx, né? Karl Marx, ele vai, então, trabalhar, ele é um cara, eu trouxe ele nesse sentido, porque o Marx, ele quebra com todo, não é que quebra, ele faz uma perspectiva nova no sentido dos outros autores, né? O Marx, ele vai trabalhar o conceito de que o Estado, esse Estado moderno, ele surge do Estado da natureza e tal, mas ele é um Estado burguês, que vai ser orientado pela lógica da classe dominante. Então, o Estado, ele diz que o Estado é o comitê da classe dominante. Eu trago para vocês a capa do livro Capital de Marx, que é interessante de colocar ali. Beleza, povo? Então, aí mais o Marx eu vou trabalhar ele mais para frente de novo, né? Essa concepção. Mas para o Marx, esse Estado, né, moderno que a gente tem, ele é um comitê da classe dominante aí da sociedade. Então, ele vai quebrar todas as outras perspectivas, não quebrar, desculpa. Ele vai criar uma nova perspectiva aí da análise do Estado, né? Então, ele vai ser contrário à lógica dos contratualistas liberais lá atrás, né? Dos anteriores a ele aí. Beleza, povo? Então é isso aí. Eu fecho minha aula de hoje. Ela já se estendeu o vídeo aí. Desejo tudo de bom para vocês. Viva a sociologia. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Valeu, povo. Então, um grande abraço a todos e até mais.